Eu particularmente acho que todo esse ecossistema de mulheres que hoje ganham a vida vendendo conteúdo online, certo? Ma- ah, Enfim, não preciso citar nomes, mas você sabe o que eu tô falando, né? Eu acho que todo esse ecossistema é um grande golpe, uma grande bolha, tá? E essa bolha tá prestes a estourar. Talvez mais uns 5 anos, no máximo 10 anos. E quando essa bolha estourar, porque vai acontecer, existem sinais absurdos de que vai acontecer. A minha opinião, a minha humilde opinião de um cara que não sabe nada, tá? Mas que, né, analisa algumas coisas, é que vai acontecer um churrascamento em massa dessas mulheres, tá? Em massa. Vai ser bem triste, vai ser bem depressivo, mas é o que vai acontecer, tá? Primeiro, eu acho que a gente pode começar falando sobre o que está acontecendo, né? Tipo assim, hoje existe um grande ecossistema de venda de conteúdos online. Muitas mulheres estão milionárias, multimilionárias, ganhando dinheiro vendendo fotos do corpo online em várias plataformas. Por outro lado, você tem mulheres que não fazem isso e ganham 1000 vezes menos, né? Ela ganha as mulheres que são normais, digamos assim, que ainda tem a sua ética em dia, sua moral em dia, elas ganham aí, sei lá, 3.000, 2.000, 2.500 por mês, salários aí normais, né? Normais não, né? Abaixo da média, mas você entendeu, né? Enquanto as mulheres que decidem fazer esse tipo de venda de conteúdo estão ganhando aí seus 50 mil por mês, 100 mil por mês, 200, 300, 500 mil por mês, enfim. E por que isso é uma bolha? Acho que antes da gente falar por que é uma bolha, é bom a gente falar por que existe esse tipo de coisa. Por que existe esse mercado, por que esse mercado é tão grande assim? Bom, esse mercado é tão grande assim porque homens querem esse mercado, querem não o mercado específico em si, mas eles querem uma coisa que é consequência desse mercado, que é o quê? Homens estão carentes de validação feminina. Homens estão carentes de companhia feminina. Carentes de uma esposa, de uma namorada, coisas desse tipo, tá? De uma companhia, de alguém para viver a vida junto. E uma das opções mais eficientes que existem hoje são justamente essas mulheres que vendem esses conteúdos na internet. Porque quando um homem desse compra esse tipo de conteúdo, ele não tá comprando a foto. Isso é óbvio, tá? O cara, ele não compra exclusivamente a foto, o pack de fotos. Ele tá comprando, na verdade, a atenção dessa mulher e um projeto de carinho, um carinho meio esquisito, um carinho meio. Eu odeio falar a palavra, mas deturpado. Virou um socialista aqui. Um carinho meio cancerígeno dessa mulher. Uma atenção, um carinho, etc. E por causa disso, por causa dessa geração de homens que são fracos, é dessa geração de homens que tem pouca testosterona, que tem pouco controle emocional, pouca maturidade emocional, pouco pouca ambição, principalmente, porque se o cara tivesse ambição, ele estaria gastando o tempo dele em outros locais, né? E também por causa da consequência que a gente já falou antes, da moeda fiduciária, que causa esse tipo de coisa, porque se a moeda valesse alguma coisa, esse cara não estaria gastando com PEC, ele estaria gastando em, sei lá, fazer um negócio, ou comprando, montando uma família de verdade, entendeu? Só que, claro, montar família também tem a questão de que as relações hoje em dia também estão completamente zoadas e tóxicas e zaralhadas, porque hoje a gente vive, eu diria, tá, que a gente vive numa espécie de, eu não diria livre mercado, tá? Eu diria que é mais um mercado menos regulado do que era antes, tá? Mas é uma espécie de mercado menos regulado de relacionamentos, tá? Porque o que que acontece? O cara hoje, se ele for um cara mediano, ele vai ter acesso a mulheres, por exemplo,
que são da roda de amigos dele ali, ou mulheres da internet, certo? E o ciclo de mulher. O círculo. O círculo de mulheres que ele vai ter acesso depende apenas. Apenas não, né? Depende majoritariamente da quantidade de dinheiro que ele tem. Mas como assim? No sentido de que, se você for um cara extremamente rico, você pode importar mulheres, literalmente, de outros países. Você pode viajar para outros países a hora que você quiser, no momento que você quiser. E você não está preso às mulheres da sua cidade, do seu bairro ou do seu país, por exemplo. Tá? Por outro lado, o cara é a parte que conquista, certo? Então ele tem que se expor, ele tem que ir atrás, ele tem que tomar riscos. É assim que funciona pra tudo na vida, não só pra relacionamento, tá? Se você é homem, você vai ser obrigado a tomar riscos na sua vida. Isso é uma coisa intrínseca do masculino da espécie humana, tá? Somos mais fortes, temos mais capacidade pulmonar, temos mais testosterona, vamos ter que se arriscar, senão é isso. Por isso que você tem mais donos de empresa e mais mendigos, porque o homem tende a se arriscar mais. E por isso que você tem mulheres que a maioria das mulheres está sempre na média ali, porque mulher se arrisca menos, né? Uh, a forma de. O meta das mulheres que garantiu a sobrevivência delas ao longo das gerações foi justamente se arriscar menos. E o meta vencedor dos homens, né? A estratégia vencedora dos homens é se arriscar muito mais do que mulheres, né? Enfim. Porque o homem que não se arrisca, ele acaba não reproduzindo. Essa que é a verdade. E o homem que se arrisca demais, ele acaba, enfim, tem mais chance dele morrer e não reproduzir também, né? Então você tem um threshold ali de arriscamento que o homem acaba fazendo, enfim. Então, beleza, a gente tem um mercado de relacionamentos hoje que é bastante desregulado, só que não tão desregulado, porque se fosse realmente desregulado, seria muito mais simples muito mais justo, digamos assim, para homens e mulheres, né? Enfim. E aí, por causa desse mercado de relacionamentos que está que tem falhas morais, digamos assim, falhas morais essas que são feitas pela destruição da moeda, né, como eu já disse antes, cria-se existe agora o mercado de venda de atenção feminina, né, que é basicamente isso. Não é um mercado de venda de fotos, não existe isso. Não é um mercado do conteúdo adulto, não existe isso. É um mercado de atenção feminina, certo? É um mercado de atenção de mulheres para homens. É assim que funciona. Só que esse mercado de atenção, ele tem vários problemas. A atenção que esse cara está recebendo, ela não é uma atenção genuína, é uma atenção paga, certo? E é uma atenção que muitas vezes está sendo compartilhada com outros homens, e é uma atenção que muitas vezes não é o que realmente o cara quer. Dito isso, existem algumas coisas que podem destruir muito fácil todo esse ecossistema e que podem fazer retornar os valores que foram perdidos com a degeneração da sociedade, né? Uma dessas coisas é o Bitcoin. Eu consegui trazer Bitcoin para isso. Pois é, mas vai fazer sentido. Vem comigo. O Bitcoin é a moeda, é o dinheiro, é o protocolo, é o sistema financeiro que atrai, que restaura a ética e a moral das relações humanas. Quando você precisa trabalhar com base na honestidade, com base na verdade matemática das coisas, você não existe espaço para mentir nas relações, não existe espaço para tentar ganhar vantagem em cima de um protocolo que, como é que eu posso explicar? Você é recompensado por falar a verdade, você é recompensado por agir honestamente. Conforme isso vai sendo não percebido, mas assim, conforme as pessoas vão entendendo que agir honestamente dentro do protocolo Bitcoin vale a pena, acaba que as pessoas que estão dentro desse protocolo, que estão dentro desse sistema de regras, elas mudam a percepção delas de mundo, né? Elas acabam agindo realmente honestamente, elas acabam
tomando atitudes que fazem sentido com uma moeda que ganha valor ao longo do tempo, né? Com um dinheiro que ganha valor ao longo do tempo. Preferência temporal e etc, né? Eu já falei isso em outro vídeo. Tipo assim, se o seu dinheiro vale a pena guardar, você acaba tomando atitudes na sua vida que te fazem viver mais, viver melhor e que te fazem ser mais inteligente, te fazem ser mais esperto, mais sagaz, etc. Por exemplo, se o seu dinheiro não vale nada, você vai acabar comprando packzinho de mulher na internet. Por quê? Porque o seu dinheiro não vale nada, certo? Melhor você gastar agora com prazeres momentâneos e no presente, prazeres fáceis no presente, do que você sofrer um pouco durante alguns anos e ser recompensado com um prazer que dura muito mais daqui a alguns anos, como por exemplo uma família, filhos, um negócio próspero e etc. Entendeu? Só que essas coisas, a longo prazo, elas só vão existir se você tiver uma moeda que realmente vale a pena, se você tiver um dinheiro que realmente vale a pena, que é o Bitcoin, certo? As moedas fiduciárias não têm mais essa capacidade porque, basicamente, os estados destruíram o poder de suas moedas e vão destruir cada vez mais, né? E você provavelmente vai ser um escravo se você manter o seu patrimônio em Bitcoin, em moeda fiduciária, enfim. Então, o Bitcoin ele tem essa capacidade de restaurar a ética e a moral das relações humanas. Não só relações amorosas, mas relações de trabalho, relações de confiança, relações de amizade e etc. Tá? Porque as próprias pessoas são mudadas por um sistema de regras que vale a pena você ser honesto, entendeu? É tipo uma sociedade de high trust e uma sociedade de low trust, por exemplo, Japão ou Coreia do Sul, sei lá. Se você deixa o seu aparelho, o seu notebook, por exemplo, numa cafeteria no Japão ou na Coreia do Sul, a probabilidade desse aparelho ser roubado em 1 hora, 2 horas ou até um dia é bem baixa. Agora, se você deixa o mesmo celular, o mesmo iPhone, o mesmo MacBook numa lojinha, num mercado no Rio de Janeiro, a probabilidade de você ser roubado é muito mais alta. Justamente porque o Rio de Janeiro é uma sociedade de low trust. E a Coreia do Sul ou o Japão é uma sociedade de high trust. Alta confiança versus baixa confiança, certo? O Bitcoin é um protocolo de baixa... trustless. É um protocolo que não requer confiança. E não requerendo confiança, você... Ironicamente, né? Você... ironicamente falando, né? É até irônico isso, mas... Num protocolo onde é trustless, você acaba conseguindo criar instituições que criam uma confiança absurda na sociedade. Um exemplo por exemplo, o protocolo de criptografia. Criptografia é criada justamente com base na desconfiança entre as pessoas. Só que com criptografia você consegue fazer sistemas que basicamente não precisam da confiança entre outras pessoas, porque é um sistema de alta confiança por si só. Com criptografia você consegue fazer sistemas seguros criptografados, né? Por causa da desconfiança que fez com que a criptografia surgisse, entendeu? Meio que um paradoxo, tipo assim, uma coisa, um incentivo que é ruim, digamos assim, acaba fazendo com que tecnologias boas sejam criadas no processo, né? Enfim. Então o Bitcoin, ele é um pilar que pode destruir esse mercado, ok? Agora, outro pilar extremamente importante é o pilar de inteligências artificiais. Por quê? Porque é uma coisa que está surgindo muito rápido, está evoluindo muito rápido. ChatGPT 4 já existe por aí, falando cada vez mais humano, de uma forma cada vez mais humanizada, com muito mais contexto, com muito mais capacidade de lembrar conversas e agindo de forma cada vez mais pessoal, digamos assim, cada vez mais fácil de outro ser humano criar laços, criar sentimentos com aquilo, tá? Agora eu pergunto pra vocês, uma pergunta humilde. Quem vocês acham que é mais fácil de criar laços com um ser humano que precisa dessa necessidade afetiva ou feminina, né? Dessa necessidade feminina? Uma mulher que está ali pelo dinheiro e que 90% das vezes enxerga os clientes dela, os compradores dela, como pervertidos, estranhos, esquisitoides em céu, né? Ou uma inteligência artificial que é feita e programada e evolui ao longo do tempo
para ser exatamente aquilo que você quer que uma mulher seja com você. Esse é o ponto. Quando se trata de inteligência artificial, existe uma coisa chamada adaptabilidade. Você consegue adaptar a IA para ser exatamente aquilo que você quer que ela seja, tá? Com isso, você consegue criar namoradas perfeitas, esposas perfeitas, professores perfeitos, engenheiros perfeitos. Você consegue criar basicamente tudo de uma forma muito eficiente. Muito, muito, muito mais eficiente, tá? Só que tá, né? A gente tá no começo da IA ainda. A, o chat GPT 3, se não me engano, ele tem que 2 anos, 3 anos de idade, né? Por isso que eu digo que isso vai colapsar daqui a alguns anos ainda. Tipo, sei lá, 2030, 2028, 2035, por aí. Por quê? Porque justamente chegará um ponto em que você vai ter uma janela de contexto tão grande com a sua IA que ela vai lembrar, sei lá, provavelmente coisas de anos da sua vida. Você vai ter uma uma companheira, mesmo que artificial, ou um companheiro, enfim, mesmo que artificial, com contexto de anos. 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Ou seja, é muito mais fácil você criar um laço de ser humano para ser humano mesmo, como se a máquina fosse realmente um ser humano. Quando esse robô, essa inteligência artificial, tem memórias, literalmente memórias com você de anos, e sabe os seus gostos, e sabe o que você não gosta, e sabe como conversar, sabe o que você quer, os seus pratos favoritos, etc. Tudo sobre você aquela máquina sabe. Isso é absurdo, porque isso permite conversas profundas, permite qualquer tipo de coisa. Não só para namoradas ou esposas ou etc. Mas também para, sei lá, para você fazer uma babá, para você fazer um professor, para você fazer um tutor de algum tipo de matéria, de algum tipo de ensino, alguma coisa do tipo. Ou mesmo para fazer um garçom, sei lá, um barman, alguma coisa do tipo. A IA, ela vai dominar grande parte desse tipo de relação. É bem provável que nos próximos anos, seres humanos conversem mais com IAs do que com outros seres humanos. E eles vão gostar disso. Não vai ser uma coisa que. Hoje o ser humano não gosta de conversar com o robô. Porque o robô ele é burro. É muito mais, você é muito mais responsivo conversando com outro ser humano. Mas quando o robô ele consegue responder muito mais eficientemente do que outro ser humano, você vai preferir conversar com o robô. Entendeu? Provavelmente, né? Ah, o Thierry, mas aí vai ter toda a questão do toque físico, etc e tal. Não, realmente, eu concordo. Eu concordo. Uma coisa é uma máquina. Outra coisa é outro ser humano. Eu concordo com isso. E é incontestável, obviamente. Agora, para uma grande parcela da sociedade, tá? Robôs vão ser muito mais preferidos do que outros seres humanos. Eu não estou falando só para, no caso específico desse vídeo, para conteúdo, né? Enfim, mas estou falando para qualquer tipo de coisa da sociedade, tá? Agora, quando esse tipo de robô chegar, quando esse tipo de inteligência artificial chegar, que não só vai ser o chat, né? Não só vai ser o chat, mas vai ser, por exemplo, o chat com uma feição específica, com um modelo 3D específico, talvez com sensações táteis específicas, se é que você tá me entendendo, pois é. Meu Deus. Esses dias apareceu umas coisas absurdas no meu Twitter que se eu contasse pra vocês aí, basicamente o cara conseguiu fazer amor com um robô, né? Enfim. Meu Deus do céu, cara. Enfim. Ahn, a questão é essa. Esse é um outro pilar que pode destruir esse esse mercado, certo? E que tá. Ahn,
Quando esse mercado for destruído, vai acontecer uma coisa que é esperada, tá? Por quê? Porque grande parte dessas garotas que estão nesse mundo de, de criação de conteúdo, enfim, elas não são realmente inteligentes, tá? Vamos ser sinceros, elas não são realmente inteligentes. E grande parte delas provavelmente não tem um investimento, não tem uma educação financeira, não tem uma inteligência emocional para aceitar que a UAU, né, a UAU, a parede chega, que a idade chega, que elas vão ser facilmente substituídas por robôs ou por outras mulheres mais novas, por exemplo. E, infelizmente, acontecerá um choque absurdo, uma destruição de riqueza absurda por parte delas, né? Por exemplo, ela- eu vejo aí garota que tá ganhando muito dinheiro e tá comprando carro e casa e, tipo assim, gastando e tal, enfim, fazer o quê, né? E quantas delas entendem sobre o Bitcoin, ou entendem sobre energia monetária, ou entendem sobre inflação? Pouquíssimas. Fazer o quê? Pouquíssimas. O brasileiro médio não entende sobre isso, tá ligado? Então, a chance de uma garota entender, sendo que ela é uma brasileira média também, é baixa. Fazer o quê? E a consequência disso vai ser uma depressão absurda nesse nicho de pessoas. Vai ser uma depressão grande, vai ser um abuso de substâncias muito grande, vai ser o churrascamento muito grande, tá? Então, eu não ficaria surpreso se, por exemplo, daqui a alguns anos, a gente tivesse cada vez mais notícias de que as pessoas que, de repente, hoje, por exemplo, estão muito bem e tal, e daqui a alguns anos estão depressivas ou estão, tipo, totalmente zoadas e etc. E esse é o ponto, inclusive, porque, tipo assim, quando você tá muito em cima, quando você tá muito bem, você não acha que você vai cair, tá ligado? Você não acha que você vai passar por dificuldade novamente. Ainda mais numa sociedade em que existe inflação, né? Que no final das contas essas pessoas, essas garotas recebem em real, né? Mesmo que recebessem em dólar, algumas recebem em dólar, mas mesmo que o patrimônio delas fosse em dólar, o poder de compra vai mudando, né? E até o dólar não tá. O dólar em si, ele é um pouco mais resistente à inflação, mas não tanto, né? Porque o governo americano também, enfim, imprime bastante, mas. Você entendeu? Tipo assim, o colapso da sociedade é inevitável, né? Tipo, não tem o que fazer. E eu acho que uma parcela da população que vai sofrer bastante com isso são essas garotas, porque elas se iludem muito fácil, né? Não só as grandonas, no sentido das maiores vendedoras, né? Que, tipo assim, o, a destruição mental é uma parte, né? A destruição. A destruição financeira por causa da inflação é uma parte, mas a destruição mental é outra, né? Tipo assim, quando você entra nesse mundo, você não pode mais sair, porque todo mundo vai saber quem você é, todo mundo vai saber o que você fez, o que você não fez, né? Exatamente com detalhes o que você fez, inclusive. Vai estar para sempre na internet, seu nome vai estar para sempre sujo, e provavelmente numa sociedade onde os dotes voltaram, né? Provavelmente numa sociedade como essa, é bem difícil que você arranje um marido e, ou um namorado. E não é nem questão de você arranjar, né? É a questão de você gostar do marido que você arranjou. Porque tem isso ainda, né? Por exemplo, muitos caras falam que essas garotas vai ser difícil para elas arranjarem um homem e casarem, etc. Eu não acho que seja difícil isso acontecer. Eu acho que é difícil elas arranjarem um homem que elas realmente respeitem e consideram como um prêmio para elas, né? Casar, namorar é muito fácil, fazer filho também é muito fácil. Agora, uma mulher dessa casar com um homem que ela realmente vê como um homem que é um prêmio pra ela, que tipo assim, que ela conquistou um cara que é acima, que é interessante, que ela realmente gosta e tal, eu acho que é muito mais difícil, tá? Justamente por números e por escolhas da vida, né? Pouquíssimos caras têm a, têm a falta de noção de casar com uma mulher dessa ou levar a sério, enfim. Um, então é isso, eu acho que é basicamente isso, tipo, daqui a alguns anos a gente pode ver um grande colapso desse mercado
E quando esse colapso chegar, eu acho que vai ser uma das coisas mais tristes que a gente já viu na história do país. Na história do mundo, né? Porque não é só não é só no, no Brasil em si, né? No mundo inteiro, mas é que no Brasil tá bastante famosinho esse tipo de coisa, né? Enfim, talvez eu esteja completamente errado, talvez isso só se intensifique, mas se intensificar, é bem provável, inclusive, que essas garotas percam o espaço delas para inteligências artificiais, né? Tipo assim, querendo ou não, seres humanos são imperfeitos, né? Agora, um robô que é feito por um algoritmo e é feito exclusivamente para atiçar os seus neurônios de macaquinho que bunda, pique, pique, pique. Bom, eu acho que um robô, uma IA, consegue fazer isso com muito mais perfeição do que um ser humano, que é imperfeito e é ser humano, né? Enfim. Então acho que é isso, tipo. É bom que essas garotas realmente estudem Bitcoin e tenham Bitcoin, porque quando esse momento da história chegar, vai ser bem triste se o patrimônio todo delas tiverem em dólar ou em reais, né? Reais do Bananil ou em dólares do Baijiu, né? Enfim, essa é a minha humilde opinião. Até o próximo vídeo aí, se inscreve, compartilha, deixa o like e tamo junto. Tchau.